chegamos a mais um momento de umas pequenas reflexões que tem como tema: ele nos convida a nascer de novo. Em muitos momentos, Jesus convidou os apóstolos a não terem medo. O medo era uma das características deles. Eles eram medrosos. Eles estavam com Cristo, seguiam-no, mas ainda não tinham a certeza de quem ele era. Acreditavam nas suas palavras, nas curas e nos milagres que fazia, mas não eram seguros naquilo que viam e testemunhavam. Isso é tão certo que Pedro repreende Jesus. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Mateus capítulo 16, versículo 22. Mas Jesus, vendo a fragilidade da nossa condição humana, que se deixa influenciar por tudo e por todos, disse a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Aqui, Jesus foi muito duro com Pedro, chamou-o de Satanás. Será que ele quis dizer mesmo que Pedro era Satanás, ou que ele estava agindo como se fosse? Jesus é claro na sua atitude com Pedro, porque esse estava com os pensamentos equivocados. Não era um pensamento alinhado com os de Deus, mas com os dos homens. Com a sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu o caminho de uma vida nova. Ele nos dá o Espírito Santo para nos fortalecer nas nossas escolhas e nas nossas ações. Soprou sobre ele e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles não serão perdoados. João capítulo 20, versículo 22. Na nossa caminhada de fé, não estamos sós, temos a graça do Senhor. Ele nos acompanha e acompanhará até os últimos momentos das nossas vidas. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Até o fim do mundo. Tem algo mais consolador que isso? Sabermos que Ele está conosco, independentemente do que venha acontecer? Cristo está conosco hoje e sempre, nos renovando a cada momento presente, tornando-nos homens novos. Renovados pelo amor de Cristo, nos lançamos a amar. O medo começa a dar espaço à certeza. Com isso, nós nos tornamos mais seguros daquilo que queremos e escolhemos. Vivendo o amor, vivemos Cristo em nós, somos outro Cristo, como nos disse Paulo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Um outro Cristo. Quanta responsabilidade! É uma graça para nós chegarmos a dizer essas palavras, como Paulo as disse. Ele era convicto de que isso estava acontecendo na sua vida. Mas por que ele tinha essa convicção? Paulo era um ferrenho defensor da lei e dos costumes judaicos e um perseguidor dos seguidores de Cristo.
Ele veio conhecer a Jesus durante a sua viagem a Damasco, quando o Senhor lhe apareceu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versículos de 4 a 5. Depois dessa experiência, ele se entrega de corpo e alma às causas de Cristo e passa de perseguidor a anunciador da Boa Nova. Ele entendeu muito bem o que significa: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Renovando-se, e não somente isso, mas nos aconselhando também a fazer o mesmo. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo, se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Como vemos, Paulo nos convida a uma vida nova. Não posso seguir a Cristo e ao mesmo tempo aos meus quereres, minhas ideias, meus desejos e pensamentos. Tudo em mim deve alinhar-se ao pensamento de Cristo. Uma boa tática para sabermos se estamos alinhados ao pensamento de Jesus, basta nos perguntarmos: quando estivermos para fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, o que Jesus faria aqui no meu lugar? E não só isso, mas termos a coragem de responder com a verdade, realmente com a verdade, e não camuflando a resposta. A renovação nos foi apresentada. O que precisamos fazer para nos tornarmos novas criaturas? Só existe uma resposta, e está nas palavras de Santo Agostinho, que nos diz: ama e fazes tudo o que quiseres. Isso mesmo, somente o amor é capaz de agir livremente sem medo de magoar ou ofender alguém, porque o amor nos leva a sairmos de nós mesmos para nos colocarmos diante do irmão, livre de todas as amarras que nos levam ao egoísmo. Quando amamos, nos tornamos um outro Cristo, como nos diz Paulo. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais umas pequenas reflexões que teve como tema: ele nos convida a nascer de novo. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no canal e peço para que compartilhem essas reflexões para que cheguem a mais pessoas. Peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam para nos ajudar a mantê-lo ativo e pronto para receber mais e mais reflexões. Que o nosso Pai Eterno, rico em misericórdia, bondade e amor, nos dê um excelente dia. Amém.